Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Aqui quem está falando é a professora Janes. Estamos na 7ª semana de nossas aulas online e nessa semana o conteúdo que trabalharemos é a representação dos números inteiros na reta numérica. O material do Cidadão PG está muito legal, está bem resumidinho, muito bacana mesmo. Se você tiver, oportunidade de ir lá e pegar bonitinho, ler, é muito legal. Eles explicaram muito bem todo o conteúdo. Mas eu quis fazer algo para vocês, para eu poder estar perto de vocês, né? Porque eu tô com muita saudade e eu acho que gravando esses vídeos é uma forma de eu estar um pouquinho mais junto de vocês nesse momento, tá? Parece que eu chego através desse vídeo pertinho de vocês. Eu deixei também no Classroom um material de apoio. Não precisa ser copiado, tá, gente? É só para consultar mesmo. Não é para fazer mais nada além de consultar. Então vamos lá, ó. Eu já tinha gravado um vídeo para vocês, não sei se foi semana 4, semana 3, sobre os números inteiros. Isso daqui, na verdade, é uma continuação daquele assunto, tá? Então, quem não lembra mais daquele vídeo, dá uma olhadinha lá, né, no YouTube, que o vídeo tá lá, que é sobre números inteiros, tá bom? Quem não assistiu, é uma boa dar uma assistida. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta, tá? Já que eu quero fazer uma representação de números inteiros na reta numérica, a primeira coisa a ser feita é a reta. Então, vamos pegar um lápis e vamos fazer uma reta. Simples assim. No meio dessa reta, eu vou marcar um ponto zero, porque até o ano passado, vocês só tinham isso aqui, ó, né? Do zero para lá, não tinha mais nada, né? Então, a gente vai marcar um ponto zero no meio da minha reta, tá bem? E usando o mesmo tamanho de medida, eu aqui vou usar de 1 em 1 centímetro, tá? Vou marcar aqui, ó, de 1 em 1 centímetro, eu vou fazer uma marcação. E aí, eu vou colocar os números inteiros positivos. Lado de cá, números. Vou colocar um pouquinho mais meu papel para cima. Números inteiros positivos. Quais são eles? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11. E não precisa, tá? Mas eu vou colocar aqui, já que eles são positivos, o sinalzinho de mais. E os números negativos? Aonde que eu vou colocar? Bom, a gente vai usar a mesma medida de 1 em 1 centímetro e fazer a esquerda do zero. Olha, desse jeitão aqui, tá? O primeiro número que eu coloquei aqui a partir do zero foi o 1 positivo para a direita. Então, para a esquerda, eu vou colocar o 1 negativo, sempre ao contrário. Depois eu coloquei o 2 positivo, então eu vou colocar o 2 negativo. E assim por diante. 1, 2, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo. É o contrário do positivo, tá? Então, isso aqui vão ser os números inteiros negativos. Lembrando que o zero, ele não é positivo e nem negativo, tá? Ele é um número neutro. Então, minha perninha aqui não vai até o zero não, tá? É aqui, ó. Ok? Então, essa é a nossa representação dos números inteiros na reta numérica. Simples assim. Você só não pode esquecer que é o contrário aqui, tá? Se para a direita eu vou crescer, para a esquerda eu vou decrescer, tá bom? Bom, vamos falar agora de uma coisa chamada módulo. Ah, antes do módulo, esqueci de uma coisa. Sucessor
e antecessor de um número natural. Vamos lá. Sucessor e antecessor, vocês já trabalharam lá no 5º ano, no 4º ano. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que eu tenha aqui o número 2 positivo. Sucessor do 2 positivo é aquele que vem imediatamente depois do 2, né? À direita do 2. Então, sucessor do 2 positivo é o 3 positivo. Beleza? E o antecessor? Vai ser aquele que está à esquerda. Então, o antecessor do 2 positivo é o 1 positivo. Até aí, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Vocês trabalharam isso aí o ano passado também. Agora, vamos ver nos negativos. Eu vou trabalhar o 2 negativo. O sucessor do 2 negativo é aquele que está à direita. Ou seja, o sucessor do 2 negativo é o 1 negativo. Como assim, professora? Não estou entendendo. O sucessor do 2 positivo era 3. Por que o sucessor do 2 negativo é 1? Porque é o contrário, tá? Tudo que acontece com o positivo vai acontecer ao contrário no negativo. Quem vai ser o antecessor do 2 negativo? É o 3 negativo. Ixi, professor, eu vou confundir tudo. Não, você não vai confundir nada, não. Tá? Você só lembra da reta numérica, tá bom? Você lembra da reta numérica. Lembra que os negativos é sempre o contrário. Se você quiser pensar, pensa como se fosse positivo. Só que daí você vai inverter os números aqui, tá? Então, sucessor está à direita do número. Antecessor vai estar à esquerda do número. Tudo bem? Olha lá, hein? Não vão confundir as coisas. Não pode. Deixa eu ver aqui. Vamos pensar assim. Eu quero saber qual é o sucessor de mais 9. Quem é que vem à direita do 9? Ah, está fácil, né, professora? É o 10. Ótimo. Viu? Você não errou. Qual é o antecessor de mais 7? Quem é que vem antes do 7? Ah, também tá fácil. É o mais 6. Maravilha, você tá pensando no positivo. Agora vamos pensar no negativo. Qual é o antecessor de menos 9? Vou pegar o mesmo exemplo. Quem é que vem antes do menos 9? Pensa que é o contrário. Tá? Eu não tenho nenhuma regra. Ah, tenho sim. Olha. Tá vendo essa régua aqui? Esquece do nome que tá aqui. Essa régua que tá aqui. Então, agora sim. Lembra que isso aqui é positivo. Tá? Para você pensar no negativo, você pensa na régua ao contrário. Olha. A gente tá querendo saber o antecessor de menos 9. O 9 tá aqui, ó. Pensa que ele, por estar ao contrário, ele é negativo, tá? Quem é que vem à esquerda do 9, negativo? É o 10 negativo, tá? Então, o antecessor de menos 9 é o menos 10, tá? Seria o sucessor de mais 9, é o antecessor de menos 9, tá? Mudou aqui os sinais. O que mais? Qual é o sucessor de menos 7? Vamos lá, vamos pensar na régua aqui, ó. Sucessor do menos 7. Tá vendo ao contrário aqui, ó? Sucessor vem à direita. Então, vai ser o menos
6. Maravilha. Qual é, agora eu quero ver, hein? Antecessor de menos 15. Sem olhar na régua. Você consegue perceber qual que é agora? Pensa ao contrário. Se fosse mais 15, o antecessor seria mais 14. Então, não pode ser o menos 14 aqui. Quem que vai ser? O menos 16. Tá bem? Vamos pegar outro. Qual é o sucessor de menos 23? Sucessor vem à direita. Quem é que vem à direita do 23 negativo? 23 o quê? Negativo. Quem é que vem depois? O menos 22. Com o tempo, vocês vão pegando as manhas disso aqui, tá, gente? Então, não fica muito desesperado, não. Vai dar tudo certo no final. Vamos para mais um assunto. Já falamos da representação dos números na reta, já falamos sobre sucessor e antecessor. Então, vou falar um pouquinho sobre módulo. Eu vou fazer uma outra reta aqui. Deixa eu ver como é que tá esse papel. Peraí. Módulo de um número inteiro. Então, vamos lá, hein? Esse ponto A aqui está distante 4 unidades do zero, que é o ponto de origem aqui da minha reta. O ponto B está a uma distância de 5 unidades do zero. Ah, professora, mas não é 5 unidades negativa? Não, distância é sempre positiva, tá? Não tenho como falar, daqui a Santos são 20 quilômetros negativos. Não tem, tá? A distância é sempre positiva. Então, quando você falar de distância, você vai lembrar da palavrinha módulo, tá? Módulo ou valor absoluto. Vou colocar aqui, ó. Ou valor absoluto, que vai estar relacionado com distância. E a distância sempre vai ser positiva. Tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 unidades de distância do ponto zero. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distância do ponto zero, o B, tá? O ponto B. Então, a gente diz assim, a distância de um ponto à origem vai ser esse módulo ou valor absoluto, tá? O módulo de um número é representado por uma barrinha. Então, vamos supor, o ponto A, né? Ele está a uma distância de 4 unidades. De vez de escrever tudo isso, eu vou colocar aqui, ó, módulo do 4, que vai ser 4, sempre positivo, tá? B está a uma distância, opa, não tá aparecendo, uma distância de 5 unidades do ponto zero, tá? Então, vou colocar assim, ó, módulo de 5 negativo vai ser 5. Eu não vou colocar A e B aqui não, tá? Eu tenho que colocar o número que tá aqui, ó, sendo ele positivo ou negativo. E aí, esse número que tá na frente é um módulo, tá? Que é representado, então, por essas duas barrinhas aqui. Módulo do ponto que está no 4 é 4. Módulo do ponto que está no menos 5 é 5. Ok? Não é difícil, não.
Tudo facinho. Números opostos. Números opostos também é molezinha, gente. Número oposto são números que estão à mesma distância do zero, tá? Eles podem ser chamados de números opostos ou simétricos, que estão à mesma distância. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira saber quem é o oposto do mais 2. O mais 2 está a uma distância de 2 unidades do ponto zero. Qual é o outro número que também está a uma distância de 2 unidades do ponto zero? O ponto menos 2, tá? Também está a uma distância de 2 unidades. Então, menos 2 e mais 2 são números opostos ou simétricos. Quem que é o oposto do número menos 4? Ah, professora, agora ficou fácil. O número menos 4, o oposto dele é o mais 4. Então, vai ser um número com sinal trocado. Tá bem? Isso aqui é mais fácil que andar para frente, gente. Tá? Mais fácil que andar para frente. Então, aqui, ó. O 2 tá a uma distância de 2 unidades do zero, o menos 2. Assim como o mais 2. Então, menos 2 e mais 2 são números opostos. O menos 4 está a uma distância de 4 unidades do zero, assim como o mais 4. Então, menos 4 e mais 4 também são números opostos. É só mudar o sinal dos números e permanecer o algarismo que está aqui. Vamos para o último tópico. Comparação de números inteiros. Muito bem, para comparar, a gente vai usar alguns símbolos. Este símbolo, que significa menor que. Este símbolo aqui significa maior que. Ainda existem outros símbolos. A gente pode usar esse, que a gente já sabe que é igual. A gente pode usar esse símbolo, que é diferente. A gente pode usar esse símbolo aqui, menor ou igual a. E este símbolo, que vai ser, então, o maior ou igual a. O importante aqui é você lembrar que a boquinha do sinal vai estar sempre voltada para o número maior, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, bem simplesinho, 5 e 1. Quem que é maior? Maior é o 5. Né? Isso aqui tudo número positivo. Maior é o 5. Então, a boca do meu sinal, olha só, tá vendo a boca aqui? Vai estar querendo pegar o número 5. Se eu tivesse ao contrário, eu tenho 2 aqui e eu tenho 9 aqui. Quem que é maior? O 9. Então, a boca do sinal vai estar voltado para o número maior, tá? A pontinha vai estar voltada para o menor. A bocona do sinal, que é aberta, ó, vai estar voltada para o maior. Muito bem. Agora é o seguinte, eu vou pegar aquela reta primeira que nós fizemos, se eu achar. Achei. Não, vou fazer outra. Vou fazer outra reta. Vai ficar bonitinho. Vou dar um pause aqui. Olha lá, fiz uma nova reta. E olha que bonitinho. Olha lá. Eu tenho os números inteiros positivos aqui, à direita. Os números inteiros negativos à esquerda. O zero, que é o neutro, no meio, tá?
Todos os números positivos são sempre maiores do que os números negativos, tá? Isso você tem que ter sempre em mente. Todo número que tiver à direita na reta numérica, ele é maior do que o número que está à esquerda. Então, vamos lá. 6, você sabe que é maior que 1. Isso todo mundo já sabe, né? Facinho. O que mais? O 5 é maior que 4. O 4 é maior que 3. O 3 é maior que 2. Todo número que está à direita é maior do que o número que está na esquerda. Então, 1 é maior que 0. Agora, vamos ver os negativos. Se todo número à direita é maior do que o que está à esquerda, 0 é maior do que menos 1. Eita, professora, é isso? O 0 é maior que menos 1. E aqui, ó, o menos 1 é maior do que menos 2. O menos 2 é maior que menos 3. É o contrário do que acontece com os positivos. Os negativos, quanto maior ele parece ser, na verdade, menor ele é. Pensa na temperatura. Onde está mais frio, onde a temperatura está mais baixa, num lugar onde tem menos 6 graus ou num lugar que está menos 1 grau? Vai estar mais frio onde tem menos 6, porque a temperatura está mais baixa. Isso significa que esse número é menor do que esse, tá? Então, menos 6 é menor do que menos 1. Olha lá, ó. Menos 5 é menor do que menos 4. Menos 4 é maior do que menos 5, tá? Todo número, se você quiser escrever até aí no seu caderno, todo número que está à direita é maior do que o número que está à esquerda. O que mais? O que a gente aprendeu aqui? Todo número positivo é maior que qualquer número negativo. E vice-versa, né? Todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. O 0 é maior do que qualquer número negativo e menor do que qualquer número positivo, ok? Então, número à direita é maior do que o número à esquerda. Espero que tenha ficado clarinho aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa, pensa na temperatura. Espero que tenha sido boa a aulinha de hoje, tenha ficado claro. Qualquer coisa, dá uma olhadinha no material de apoio que eu deixei para vocês. Não entendendo ainda, me manda uma mensagem lá no Classroom, que eu dou um jeitinho de trabalhar isso com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana. Estou morrendo de saudade, pedindo para Deus que logo, logo acabe tudo isso e a gente volte às aulas normais, tá bom? Beijos.